Boa tarde, Maria. Boa tarde. Obrigada por teres vindo a este encontro de gerações. Eu espero que a nossa conversa seja produtiva, que se chegue aqui a tocar em assuntos importantes para a nossa freguesia, que no fundo é o que nos traz cá, o interesse que nos traz cá é tentar conversar e que depois tu nos apresentes alguma ideia que possa ser utilizada, que possa ser útil para a freguesia e que possa ser utilizada na nossa campanha como para fazer parte do nosso programa, digamos assim, caso sejam coisas interessantes, portanto, que nós entendamos que são realmente ideias que devem ser levadas a cabo. Então, eu começava por te pedir para tu te apresentares, portanto, tu já és uma jovem bastante conhecida, mas convém sempre fazer a apresentação, fica bem. Desde já queria agradecer pelo convite. Eu sou a Maria Rei, tenho 21 anos e resido em Partilhol desde os meus 6, 7 anos e atualmente pratico canoagem no Sávio Draguetes. Muito bem. Sei que já tens um basto, deves ter uma vasta prateleira de troféus, portanto já tens conseguido muitas conquistas. Gostava que nos falasses um bocadinho sobre o que tem sido a tua atividade na canoagem. Eu comecei a canoagem quando tinha sensivelmente 7 anos. Inicialmente não poderia competir pela minha idade, comecei a competir penso que 2 anos mais tarde e fui sempre alguém que conseguia ter algumas medalhas, trazia bons resultados para o clube e com os anos fui aperfeiçoando um bocado a minha técnica, fui-me dedicando mais à modalidade e faço parte da Seleção Nacional desde 2015, já participei em alguns campeonatos da Europa e do mundo. E pronto, tive a felicidade de ser campeã do mundo em 2018 e desde então que tenho estado integrada na equipa sub-23, às vezes na equipa sénior e pronto. Muito bem. Então espero que as coisas te corram bem e que conquistes muito mais vitórias, tanto individuais como também coletivas para a Associação Sávio Draguetes. Gostava também de te falar sobre os teus estudos, porque tu, para além da canoagem, estás a prosseguir estudo. Qual é a licenciatura que estás a tirar? Portanto, gostava que nos falasses também um bocadinho sobre a tua vida académica. Atualmente estou na Universidade de Aveiro, no curso de Fisioterapia, estou a frequentar o 2º ano e neste momento tenho o 2º semestre um bocadinho em stand-by por virtude da minha participação no Campeonato da Europa Sub-23, mas quando regressar espero retomar um bocadinho a parte que me falta de estudos e estou a gostar muito. Muito bem, pois tens de realmente reconciliar com a canoagem, que de vez em quando és chamada para essas provas, para essas competições, mas um conselho que eu te dou é que de facto não ponhas de parte os estudos, porque é importante, quando acabares a carreira na canoagem, teres paralelamente já ir tendo uma atividade profissional que te permita depois, quando terminares, que a vida é assim, os anos vão passando, teres uma carreira profissional também de sucesso. Agora gostava Maria, de te perguntar, portanto, enquanto jovem, o que é que tu achas sobre o que tem sido o desempenho da Junta de Freguesia nestes últimos tempos? Se achas que, portanto, temos intervido em áreas que devíamos intervir, em áreas que são importantes para a freguesia, mas, sobretudo, também que nos digas, portanto, das tuas conversas com os jovens da tua idade, o que é que achas que deveria ser feito, portanto, ou que já deveria ter sido feito, ou que deveremos fazer de futuro para que alguma coisa que esteja a fazer falta para os jovens em Partilhol?
Eu passo muito tempo fora de Parelhó, mas isso até me dá uma visão um bocadinho diferente do tempo, que quando eu regresso, normalmente há sempre algo que não estava quando eu parti de Parelhó. Vejo atualmente que têm sido feitas bastantes obras nas estradas, obras de saneamento. Penso que há 2 anos que não teríamos acesso ainda em algumas zonas ao saneamento. Noto que já se começou a aproveitar alguns dos espaços verdes da nossa zona, algumas construções em locais que são chamativos à população, mas na minha ótica eu continuo a achar que Parelhó acaba por ser uma zona muito isolada do restante concelho. E este isolamento, a nível físico, deve-se, por exemplo, à cadeia de transportes, que eu penso que não terão tantos horários ou não terão tantos meios para o transporte das pessoas de uma zona à outra. E também ainda há alguma falta de dinamização de certos locais, ou falta alguma dinamização em termos de organização de atividades diferentes e inovadoras. Muito bem. Pois tu acabaste por tocar numa obra que foi importante para a freguesia, que foi a extensão do saneamento. Pois a obra teve cerca de 10 km de extensão de rede, portanto, a partir de agora de algum tempo para cá, muitos parelhenses conseguiram ter acesso ao saneamento que não tinham. Infelizmente, as obras correram muito mal, portanto, tivemos um tremendo azar com a empresa que as executou, o que fez com que a população, durante algum tempo, andasse muito revoltada, e com razão, porque a empresa teve muito pouco respeito pelas pessoas, pelos cidadãos, porque tiveram estradas em mau estado durante muito tempo, o que foi, foi uma época que se viveu ali bastante mal, com muito sacrifício, e com o descontentamento dos moradores. Mas foi, de facto, uma obra importante, depois de terminada, foi uma obra importante para a nossa freguesia que ficou. Concordo contigo também em relação aos transportes, pois nós, está bem que hoje em dia estamos muito mais servidos pelo automóvel, a maioria das famílias tem automóveis para se deslocar, mas ainda há uma grande parte da população que se serviria dos transportes públicos, caso houvesse uma rede de transportes que cobrisse em horários compatíveis com os interesses da população. Sei que a CIRA está a elaborar, portanto, um programa que visa colmatar algum bocado essa falha, de facto, e com a colaboração também do município de Estarreja e da Junta de Freguesia, deve-se, dentro de algum tempo, conseguir uma cobertura razoável para esse efeito. De resto, em relação aos espaços verdes, nós, Junta de Freguesia, enquanto Executivo, tínhamos pensado para este ano já colocar alguns equipamentos de manutenção em alguns dos nossos parques, nomeadamente poderia ser na Ribeira da Aldeia, poderia ser também junto à Capela da Senhora dos Remédios, que também é uma zona que está ali muito bem, está próximo à Associação Saavedra Guedes e não muito longe da escola, onde os alunos pudessem ir fazer alguns treinos, assim como também os atletas de Saavedra. Mas, atendendo ao período de pandemia que vivemos e que era impossível utilizar os parques, então, ficou na gaveta essa ideia, mas se tudo correr bem e, portanto, se formos reeleitos, como Executivo da Junta de Freguesia, iremos, com certeza, durante o próximo ano, ativar esse plano que tínhamos,
que será de colocar equipamentos, não só aquelas máquinas que já estão a passar um bocadinho, mas outros equipamentos que são importantes para os atletas poderem fazer algum exercício físico e, durante os seus treinos. Portanto, acho que vamos avançar por aí. Não sei se tens mais alguma sugestão assim. Eu diria que nesses espaços, além de colocarem máquinas de manutenção, acho que à parte desses equipamentos se poderia organizar outro tipo de atividades, como por exemplo concertos ao ar livre, como existia nas Tasquinhas, que é uma festa típica ali de Pardelhó. Fazer protocolos com a escola ou mesmo com a banda do Clube Pardilhoense, criar dias dedicados à cultura, dedicados ao desporto, principalmente com jovens, porque penso que tudo aquilo que é uma inovação, tudo aquilo que é diferente, ajuda os jovens a seguirem um caminho que será benéfico em detrimento de outro que poderá ser até maléfico. Acho que a criação de outras modalidades, por exemplo, patinagem ou basquetebol, atletismo, penso que temos espaços que poderão até receber uma pista de atletismo de tartan, e patinagem neste momento em Pardelhó não se consegue fazer, as estradas não o permitem. Diria que são atividades até interessantes e que podem chamar ainda mais público à nossa terra. Muito bem. Em relação à patinagem, de facto nós tínhamos o nosso centro cívico antes de levar aquela renovação e de serem colocados aqueles paralelos. Nós chegamos a receber lá, penso que foi um campeonato, uma prova a nível nacional de patinagem. Portanto, aquilo lembro-me que foi um dia muito bem passo, cheio de juventude, o centro cheio de juventude, cheio de equipas. Foi muito bom. De facto, com o centro agora como está, o piso que temos, é completamente impossível. Mas fica a ideia e se for possível realizar-se noutros locais, naturalmente com os pisos melhorados, porque como estão atualmente também não estão próprios, porque há muito remendo, enfim, mas pronto, fica a ideia, Maria, fica a ideia. Muito obrigada por teres vindo a este encontro. Vamos ter em atenção, sem dúvida nenhuma, das ideias, dos contributos que deste. Muito obrigada por teres vindo. Obrigada, eu.